Existe um poço de água cristalina. Quem a bebe nunca mais volta a ter sede. Nessa fonte que brota água viva, jorrará em cada ser eterna vida. E esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Preciso tanto da água dessa fonte, onde encontro toda a força para viver. A vida eterna existe nessa água, dessa fonte, água viva vou beber. E esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Preciso tanto da água dessa fonte, onde encontro toda a força para viver. A vida eterna existe nessa água, dessa fonte, água viva vou beber. E esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Esse poço, essa água, essa fonte é Jesus. Jesus. Olá, uma boa noite a você que está se ligando nesta sintonia da luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, o culto do Evangelho no lar e em nossos corações. Momentos de muita luz, de muita paz, de muita esperança. É o momento em que nós convidamos nossos anjos guardiães a adentrar em nossos ambientes, seja em nosso lar, no ambiente em que estamos agora, pode ser no nosso trabalho,
em qualquer lugar onde nós estivermos, elevando nossos pensamentos a esses missionários, pedindo a eles que venham nos auxiliar nos momentos de reflexão, de aprendizado, da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é momento de luz e de paz, momento de nós abrirmos nossas almas às vozes dos planos superiores. Jesus nos fala no seu Evangelho: tudo que ligardes da terra aos céus será também ligado dos céus à terra. E então, meus irmãos, minhas irmãs, queridos internautas, muita paz, muita luz desse nosso divino amigo e médico das almas, nosso Senhor Jesus Cristo. Poderemos deixar uma vasilha com água, porque através da água também receberemos a fluidificação, a magnetização de acordo com as necessidades que nós trazemos, seja no campo físico, no campo emocional, no campo espiritual. E então, com esta confiança, sentindo a presença desses missionários e, especialmente, de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está presente em todos os corações. Vamos imaginar essa imensa rede de corações ligadas ao Divino Amigo, à luz da humanidade. Todos, indiferente de escola religiosa, indiferente de crenças, de raças, indiferente de localização. Vamos criar no nosso pensamento a humanidade recebendo essas luzes do Mestre, pois Ele mesmo é quem nos ensina. Vinde a mim todos vós, todos que estáis oprimidos, eu vos aliviarei. Vamos então preparar esse ambiente com a nossa oração. Senhor, aqui estamos. Mais um encontro com a Tua luz, mais um encontro com esta fonte inesgotável do amor de nosso Pai. Mais um momento de grande emoção e satisfação na presença dos Teus missionários, que conhecem as nossas necessidades, aquilo que nós estamos com mais emergência no socorro. Entregamos, Senhor Jesus, as nossas condições na providência divina, no amor do nosso Pai, que tudo provê,
que a tudo assiste. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Temos aprendido, Senhor Jesus, graças aos teus ensinamentos. Por isso nós aqui estamos, com esse desejo de trabalhar em nossos sentimentos e pensamentos essas energias, essas luzes para a nossa transformação moral e espiritual. Reconhecendo a nossa inferioridade, a nossa imperfeição, o nosso passado comprometido com as leis divinas, mas confiantes, acima de tudo, na misericórdia, no amor que nosso Pai tem por todos os seus filhos. Senhor Jesus, confiantes no teu amor por todas as ovelhas desgarradas de Israel. Te pedimos que nos ajude a aproveitar esses momentos, essas lições, esse tratamento espiritual. Que essas energias possam se irradiar a todos aqueles a quem amamos, a quem desejamos o amparo e a proteção do alto. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus. Então, vamos iniciar a leitura Estamos no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, a porta estreita, item 3. Numa passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por aí entram. Como é pequena a porta da vida! Como é estreito o caminho que a ela conduz! E como são poucos os que a encontram. Item 4. Tendo alguém feito a ele esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Ele respondeu: Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu lhes asseguro que muitos procurarão passar por ela e não conseguirão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e quando vocês, estando do lado de fora, começarem a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós, ele lhes responderá: Eu não sei de onde vocês são. Então vocês começarão a dizer: Nós temos comido e bebido na tua presença, e você tem ensinado nas nossas praças públicas.
ele lhes responderá: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que cometeram a iniquidade. Acontecerá então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vocês virem que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas entrarão no reino de Deus e vocês serão dele expulsos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e farão parte do festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e os primeiros os que serão os últimos. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo de 23 a 30. Comentário de Allan Kardec no item 5. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e porque a rota do mal é frequentada pela grande maioria. A porta da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços em si mesmo para vencer suas más tendências. E porque são poucos os que se resignam a isso. Isso é o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal é a situação atual da humanidade terrena, porque, como a Terra é um mundo de expiação, nela o mal predomina. Quando ela for transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Portanto, aquelas palavras devem ser entendidas no sentido relativo e não no sentido absoluto. Se esse tivesse que ser o estado normal da humanidade, então Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Uma suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas, de que malfeitos esta humanidade poderia ter sido culpada para merecer um destino tão triste, no presente e no futuro, se toda ela estivesse relegada à terra? E se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita que só a uma pequena minoria consegue transpassar? Se o destino da alma é determinado para sempre, logo após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, a pessoa está sempre em contradição consigo mesma e com a justiça de Deus. Agora,
com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. A luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. Só então podemos compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Esta é uma das passagens que mais nos chama a atenção nos ensinamentos de Jesus, porque é um ponto crucial, é um ponto decisivo para todos nós. Será que nós já paramos para pensar nesta porta tão estreita? O que será que Jesus estava mostrando para aquele povo naquela época, com esse simbolismo da porta estreita e da porta larga? Allan Kardec traz esses comentários com muita precisão, com muita transparência para o nosso entendimento. Todos nós que estamos estudando a doutrina espírita e mais especificamente o Evangelho, muitas passagens nós temos dificuldade para entendermos. Mas então Allan Kardec coloca como é o estado da humanidade, de um modo geral. Porque nós estamos nesse planeta de expiação e prova. Nós estamos vindo de situações mais inferiores ainda. Podemos dizer com certeza que nós já estivemos em uma condição muito mais difícil de suportar do que a que nós estamos hoje. Nós já atravessamos, por exemplo, o mundo primitivo, com a dificuldade de sobrevivência. Mas graças à misericórdia divina, conseguimos chegar até aqui. Mas ainda temos uma longa caminhada pela frente, no sentido espiritual. A nossa marcha evolutiva é praticamente infinita. Mas o que nós estamos vendo nesta colocação de Jesus? Quando o pai de família estiver fechado à porta, como que nós poderíamos entender isso? Hoje, a nossa realidade, nesse momento que estamos atravessando, a doutrina nos mostra que é um momento de transição planetária. Já estamos, desde a vinda da doutrina espírita, que é o Consolador prometido pelo Cristo, desde quando Allan Kardec trouxe essa codificação e essas pleiades de espíritos de luz, vem divulgando, melhor dizendo, fazendo raiar a luz em todos os cantos do planeta. Nenhuma nação do mundo inteiro vai estar sem as informações, sem esta luz imperecível do Evangelho de Jesus.
todos os seres habitantes do planeta terão a oportunidade de conhecer a Boa Nova. Qual é o objetivo de estarmos aqui no plano Terra? Para onde nós iremos? E então o convite que Jesus tem feito à humanidade é desde a formação do mundo. E especificamente, especialmente, explicitamente, com a primeira revelação através de Moisés. E depois veio Jesus, e agora a doutrina espírita no século XIX. E nós já estamos em pleno século XXI. Olha quantos degraus de conhecimento, de luz, de intelectualidade para podermos ter o discernimento entre o que é benéfico e o que é maléfico, entre o que traz o bem-estar espiritual e aquilo que nos afasta da presença do Senhor, trazendo consequências maléficas para nós. E então Jesus faz esse simbolismo do pai de família fechando a porta. Quando chegarmos ao fim do ciclo de transição planetária, é o ciclo que se fecha a porta. O pai de família estará fechando a porta. No que Jesus quis dizer, aqueles que tiverem trabalhado pelo desenvolvimento do amor, do bem, da beneficência, esses estarão entrando pela porta estreita. E os outros que não fizeram conta, que não se importaram, serão convidados a habitarem planos inferiores, porque a Terra será um planeta de regeneração. Já não haverá mais a maldade dominante como nós estamos vendo no cenário atual. Toda maldade, toda perversidade será banida do planeta Terra. Isso é fatal. Está nas leis da natureza, está nas leis de Deus, e Jesus tem avisado a humanidade desde a primeira revelação. Os profetas já vinham anunciando, desde antes da vinda do Cristo, esse momento que a Terra tem que passar para chegar a ser o reino do Pai, o reino de Deus implantado aqui na Terra. E então a grande oportunidade é agora. Não podemos perder tempo. Nós encarnados, nossos irmãos desencarnados, seja qual for a nossa condição em que estivermos, temos que nos unir. Temos que procurar trabalhar as forças do bem que nós já adquirimos. Todos nós trazemos essa força do bem dentro de nós. Não existe nenhum filho de Deus, por mais perverso que seja o espírito. A nossa visão não vai na profundidade da visão do nosso Criador. Deus conhece a luz que está abafada no coração daquele que hoje nós imaginamos um ser maléfico, maligno.
Deus sabe a hora, onde essa luz, a hora, o momento e quando essa luz irá fazer-se brilhar no coração daquele filho. O que nós precisamos de fazer é colocar em ação todos os conhecimentos, todas as forças que trazemos, para que esse bem possa se espalhar, divulgar diante das pessoas do mundo, através da nossa vivência. Jesus nos mostra com muita clareza no Evangelho: brilhe a vossa luz diante dos homens. O que significa? Dê o melhor de si na convivência com as pessoas. Mostre às pessoas aquilo que você tem aprendido com a verdade, com o amor, com a caridade. E Jesus ainda disse: dai de graça o que de graça recebestes. Se hoje nós estamos iluminados por essa luz do Evangelho, por esse conforto espiritual de que não estamos perdidos e que depende de nós chegarmos a um plano mais feliz, existem muitos irmãos que estão na ignorância. E nós, então, através da nossa vivência, poderemos passar nossas experiências, nossas palavras, nossas orientações, conforme forem surgindo as circunstâncias, sem obrigar a pessoa a aceitar a verdade, mas dando nosso testemunho de vida, mostrando às pessoas: veja, eu também tenho minhas dificuldades, eu também tenho minhas dores, eu também já tive uma situação muito complicada da minha vida no passado, mas hoje, graças a Deus e à misericórdia divina, eu estou me recuperando, estou encontrando o caminho da paz e da luz. Isso vai contagiar muitas pessoas, não é? E então é o que Jesus está mostrando para nós. Então precisamos de oferecer o melhor de nós. Olha o que Jesus diz aí: haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos só vão entender a realidade quando estiver acontecendo esse momento de separação, né? Separação do joio e do trigo. Muitos só vão perceber nesta hora. E então é onde haverá prantos e ranger de dentes, né? Precisamos então aprender a captar em cada mensagem do Evangelho de Jesus, desses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Olha que clareza Allan Kardec traz para nós. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas. A rota do mal é a mais frequentada pela grande maioria. Olha que facilidade que nós temos para entender isso aí. Só não vai entender quem não quer aceitar essas verdades, né? A porta da salvação é estreita, porque o homem tem que fazer grandes esforços para dominar as suas más tendências, para vencer o seu personalismo. E então é uma luta, é uma batalha muito ferrenha entre nós conosco mesmo, nós com a nossa personalidade antiga, né? É uma batalha crucial entre a luz e as trevas, mas especialmente as trevas que estão dentro de nós. Vamos imaginar toda a população com essa batalha interior, que é a nossa realidade. O que nós estamos vendo no cenário mundial
é a exteriorização do resultado da humanidade em si mesmo, do que nós estamos produzindo na atmosfera espiritual, psíquica do planeta, né? E então, esse trabalho de regeneração, temos que começar já, procurando trabalhar nesta seara do Cristo, praticando a caridade, como o próprio Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, não é? E então, meus irmãos, convidamos a vocês, a todos que nos ouvem, que nos acompanham, a reler, a refletir, porque são ensinamentos grandiosos, profundos e muito amplos em todos os aspectos da nossa existência, especialmente da nossa vida que estamos agora vivenciando, individualmente e coletivamente. Tudo isso nós precisamos rever para aproveitarmos nossos momentos, não é? E então agora nós vamos para o livro Segue-me. O livro Segue-me é psicografado por Francisco Cândido Xavier. O autor espiritual Emmanuel. A lição de hoje: questões do cotidiano. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Palavras de Emmanuel. Se fomos injustamente desconsiderados por alguém, não será mais razoável deixar esse alguém, com a revisão do gesto irrefletido, ao invés de formularmos exigências nas quais viremos talvez unicamente a perder a própria tranquilidade? Se fomos ofendidos, por que não nos colocarmos, por suposição, no lugar daquele que nos fere, a fim de enumerar as nossas vantagens e observar, com silencioso respeito, os prejuízos que lhe dilapidam a existência? Se incompreendidos, não será mais aconselhável empregar o tempo trabalhado na execução dos deveres que esposamos, ao invés de fazer barulho para descerrar prematuramente a visão dos outros, às vezes com agravo de nossos problemas? Se criticados em razão de erros nos quais tenhamos incorrido, por que não nos resignarmos às próprias deficiências, retomando o caminho reto, sem reações e provocações que somente dificultariam a nossa caminhada para a frente? Se abatidos na provação ou na enfermidade,
por que insurgir-nos contra as circunstâncias temporariamente menos felizes a que nos encadeamos, desprezando as oportunidades de elevação em nosso próprio favor? Em quaisquer lances difíceis do cotidiano, adotemos serenidade e tolerância, as duas forças básicas da paciência, porquanto, se não prescindimos da fé raciocinada para não cairmos na cegueira do fanatismo, precisamos da paciência, meditação e autoanálise, a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação. Estamos vendo aí uma palavra de Emmanuel que deve fazer parte das nossas reflexões diárias. Estamos vendo, primeiramente, aqui na frase de Jesus, o que aprendemos na oração dominical, para que Deus não nos deixe cair em tentação. Por que cair em tentação? Porque somos atraídos, fazendo uma referência ao estudo anterior, somos atraídos de acordo com aquilo que nós trazemos no nosso mundo íntimo. E então, surge no momento da tentação a porta estreita e a porta larga, conforme a nossa tendência e a nossa opção, porque não somos forçados a cair na tentação. Não é? Há uma possibilidade de nós cairmos na tentação. Não é impulsionado de uma forma sem deixar saída para nós. Nós é que escolhemos. Por isso Jesus alerta nesta oração: não nos deixes cair, pedindo a Deus que nos abra a consciência no momento em que a tentação estiver batendo a nossa porta, para nós não entrarmos pela porta da perdição. Livrai-nos do mal, que justamente a consequência de nós termos sucumbidos a esta sugestão do mal, mas o mal que vem do exterior, do lado de fora, seja de uma pessoa ou das pessoas, ou seja, as sugestões que nós recebemos de entidades menos felizes, ele só vai repercutir no nosso mundo íntimo se nós ainda trazemos conosco aquela tendência. Caso contrário, essa tentação não vai fazer diferença nenhuma no nosso mundo íntimo. Mas se nós então temos essa dificuldade, Emmanuel está trazendo para nós aqui as reflexões. Será que nós já fomos injustamente desconsiderados por alguém? Será que nós já, em algum momento, já tivemos esta situação? Eu acredito que
todos nós passamos momentos assim. Mas qual deve ser a nossa melhor atitude? Pelos ímpetos que trazemos, o que vem no primeiro impulso é o revide, é responder à altura, é pagar com a mesma moeda. Esse é o primeiro impulso que a maioria de nós não vamos generalizar, porque existem muitos que já superaram e venceram essas tendências e estão na nossa caminhada evolutiva para servir de referência para nós, né? Mas então Emmanuel está dizendo aí, não será que é melhor nós deixarmos que esta pessoa fique refletindo no que ela fez ou falou, no gesto, né? Ela revisando o seu próprio gesto, as suas próprias palavras. Será que não é melhor do que nós criarmos, formularmos exigências para que ela reconheça o erro? Né? Porque nós poderemos perder a nossa tranquilidade com isso e criarmos uma situação ainda mais complicada. Né? E então são situações que nós estamos vendo aí Emmanuel mostrar que nós precisamos de aprender a usar de tolerância, humildade, as virtudes que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus. Né? Olha ele dizendo aqui, adotemos serenidade e tolerância. São virtudes que quando nós nos decidimos a adotar, nós vamos nos sentir vitoriosos. Porque quando a pessoa consegue passar um período turbulento, um momento grave, com serenidade, tolerar os insultos, as desavenças, é uma grande vitória, né? Olha aí, são forças básicas da paciência. Que a paciência é uma força que nós mesmos criamos para nós. Emmanuel fala em outra lição que a paciência é o sentimento que a pessoa conseguiu desenvolver em si mesma, amando a si, em primeiro lugar. Porque quando nós não temos paciência, nós somos os primeiros a ser prejudicados. Né? E então, essas virtudes refletidas, analisadas, temos que voltar o pensamento para o nosso mundo íntimo. Né? Autoanálise, olha aí. Isso aí vai nos ajudar, vai nos esclarecer e vai nos dar forças, porque a nossa atitude é para melhorar. Com o conhecimento que já adquirimos do Evangelho, desses ensinamentos da doutrina, nós temos como refrear essas tendências, que corresponde às tentações que Jesus fala na oração. Porque as tentações são situações de uma forma ou de várias, inúmeras formas, né? Muito complexas em determinadas situações e chegam até nós às vezes com sutileza, sem nós percebermos. Por isso, a necessidade de vigiar e orar,
para não cair em tentação, como Jesus nos ensina, né? E então nós deixamos aí essas reflexões para que todos possamos aproveitar os momentos que estamos caminhando, buscando a nossa melhoria, o nosso aprimoramento e nos esforçando de acordo com o nosso merecimento. Nós vamos vencer essas dificuldades. Temos que fazer a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Jesus nos ensina no Evangelho. Tudo o que precisamos, na verdade, encontramos no Evangelho de Jesus, né? E então é o momento nosso, é agora. Por quê? Nós não sabemos quando o pai de família irá fechar a porta. De um momento para o outro, poderemos ser convidados a retornar à pátria espiritual, né? Da mesma forma que Jesus, em outra passagem, nos alerta: se o pai de família soubesse a hora em que o ladrão viria, ele estaria em guarda. Mas o pai de família não sabe qual é o momento em que o ladrão vai adentrar. Então, é um simbolismo. Nós também não sabemos qual é a hora em que seremos convidados a voltar à pátria espiritual, e a nossa própria consciência vai nos apontar aquilo que não fomos bem-sucedidos. E então nós mesmos é que iremos ficar numa situação daquele que está do lado de fora, pedindo ajuda à nossa consciência, mas os nossos atos não foram condizentes com o que temos aprendido, não é? Seremos cobrados segundo o que tivermos aprendido. Nós só vamos responder por aquilo que nós sabemos. Aquilo que nós desconhecemos, nós não seremos cobrados. Mas, no estado atual em que a humanidade atravessa, todos nós temos condições de agir de uma forma determinante para o bem. E como as promessas do Cristo, a mensagem do Evangelho será levada em todos os cantos do planeta. E nós já estamos há muito tempo na companhia dessas luzes e que temos que aproveitar essas luzes. Caminhai enquanto tendes luz. Palavras de Jesus, não é? E então, meus irmãos, minhas irmãs, momentos agora é de vibração. Aproveitando essas energias, aproveitando a presença dos amigos espirituais, para vibrarmos luz e paz a todos aqueles que estão passando dificuldades, todos os irmãos sofredores. Vamos confiar nesses trabalhadores, nessas falanges de socorro, esses missionários da luz que estão sempre, constantemente, levando os recursos necessários a todos os necessitados. Senhor Jesus, nesses momentos, com a energia que nos envolve agora, queremos compartilhar nossos sentimentos de fraternidade, de amor,
sentimentos de esperança e de confiança na providência do Pai, a providência divina que conhece todas as necessidades de cada um de nós. Por isso, Senhor, estamos confiantes, resignados, mas queremos fazer a nossa parte, te pedindo teu amparo, tua proteção, tua luz, assim como fomos beneficiados nesses momentos. Que também os nossos irmãos que passam por provações, seja nos hospitais, em mesas cirúrgicas, irmãos que retornam à pátria espiritual, irmãos que se encontram em seus lares, em seu leito de dor, irmãos que se encontram em tratamento nas clínicas, tentando se libertar da escravidão das drogas, do alcoolismo ou de obsessões cruéis. Divino amigo e médico das almas, conforta esses corações. Que essas falanges de socorro possam levar fluidos confortadores, energias de paz, de harmonia, revigorando as forças. Senhor, lembramos das casas de repouso, nossos idosos, nossos heróis, nos asilos, conforta e renova a esperança desses abençoados irmãos. Te pedimos pelas crianças nos orfanatos e creches, pelos jovens tão necessitados de orientação, tão necessitados de luz, de esperança para seu futuro. Mestre e médico das almas, os irmãos encarcerados, os que estão trabalhando para se reabilitar, voltar à sociedade, mas também com a própria consciência nas leis divinas. Ajuda-os, Senhor. Divino amigo, nós te pedimos pela nossa pátria, a pátria do Evangelho. Te pedimos pelo nosso povo carente de perseverança, de entusiasmo com a vida,
de confiança nos poderes da luz, do amor, da caridade, da fraternidade, carentes de referências como o padrão do cristianismo autêntico, que enfrenta todas as situações com coragem, com perseverança, superando e mostrando a verdade, seguindo a beneficência e a fraternidade. Ampara o nosso povo, Senhor. Ajuda-nos a não temer as ameaças das trevas, a perseverar fazendo luz, na certeza da vitória. Senhor Jesus, temos a certeza de que tuas palavras não passarão. Segundo os teus ensinamentos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Confiamos e te pedimos, ensina-nos a ser divulgadores das tuas palavras, dos teus ensinamentos, na nossa vivência diária, levando amor, paz e esperança. Protege também, Senhor, os nossos representantes, os defensores da verdade, aqueles cristãos autênticos da atualidade, que não têm medo de oferecer a própria vida para testemunhar como seguidores da Boa Nova. Divino amigo, por todas as nações, por todos os povos, a tua bênção, a tua paz, a tua luz, para que possamos, a humanidade toda, aprender o caminho que nos conduz ao Pai, buscando a nossa transformação, a nossa renovação. Senhor, que esta paz permaneça em todos os lares, em todos os corações. E da mesma forma te pedimos pelos nossos entes, nossos familiares, entes amados, muita luz, muita paz e proteção. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos felizes, renovados, com a certeza de que Deus está nos conduzindo, nos ajudando, nos amparando nessa estrada. Continuemos perseverantes e ajudando as pessoas que ainda não se sentem tão seguras. Existem muitos irmãos necessitados de uma palavra, de um ombro amigo, de um ouvido que possa ouvir o seu desabafo. É um ato de caridade. Tenhamos a nossa missão de ouvir esses irmãos, abraçando, amparando e oferecendo o melhor a eles.
Fica aqui então a mensagem da noite, a nossa gratidão a todos que nos acompanham, pedindo a Jesus que ilumine e abençoe cada um em seus lares, em seus trabalhos, onde for que estiverem. Lembrando que amanhã nós teremos o Evangelho Redivivo. Nos encontramos lá. Muita paz, que Deus nos abençoe. Gratidão a todos.